Olá, gente, como vocês estão? Vamos lá, vamos começar o vídeo falando dessa série que me surpreendeu muito. Foi bastante polêmica, né? Tá tendo bastante repercussão aí na internet sobre ele, sobre o casal, né? A princesa. E vamos falar do que eu achei, eu me surpreendi bastante. Eu não sou feminista, pelo contrário, eu sou totalmente contra o feminismo, as suas origens e o que elas que pregam até hoje, né? Aborto, a falta de submissão também ao seu esposo, uma autonomia e uma desqualificação do homem, enfim, todas essas vertentes que o feminismo, eles pregam nos dias de hoje. E que é totalmente antibíblica, né? Ela não é um movimento cristão. Então, eu não posso ser a favor de algo que me distancie das orientações divinas por Deus. Então, não posso seguir esse caminho. Então, por isso mesmo, justamente por isso, que ela me surpreendeu muito. No começo, a série, ela lançou a primeira temporada, né? Que, se eu não me engano, foram de 2 episódios. E... Gente, eu parei porque eu adoro ver os aviões aqui. Eu gosto de ver, mas morro de medo. Eu peguei um trauma de avião aqui nos Estados Unidos, porque aqui tem muita turbulência. E esse avião que vocês estão vendo, assim, esse rastro, como se fosse uma estrela cadente, ele tá muito, 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 muito longe. E o tamanho do rastro dele é bem grande. E isso se dá pela turbulência que aqui temos, né? Que temos aqui. É uma grande pressão atmosférica, então eu tô morrendo de vontade de ir pra praia, pegar um sol, sei lá, ir pra Flórida, mas não vou porque realmente eu peguei um medinho de avião e como eu tô grávida, eu não vou conseguir ir de carro. Mas vamos voltar ao vídeo. Enfim, vamos voltar aqui. Então eu me surpreendi bastante com essa série, falando do príncipe, né? Porque eu achei que seria uma série muito, muito, muito feminista, algo que não teria como tirar proveito cristão do que eles fizeram, né? Do que o príncipe fez e a duquesa, né? Então, me surpreende bastante. Então, acho que vale muito a pena assistirem. E vou dar minha conclusão por quê. Esses dois primeiros episódios, eles falaram muito sobre o feminismo da Meghan, como que da história da Meghan, onde ela foi criada, onde ela nasceu, a origem dos pais dela, até porque teve muita influência isso na vida dela, quando ela entrou na monarquia. Porém, a minha crítica maior é que, assim, eu acredito, sim, que ela deve ter sofrido preconceito, que ela sofreu preconceito, racismo, mas eles deram uma ênfase muito grande nisso, que se não fosse nos dias de hoje, eles não teriam dado, porque quanto mais a gente se vitimiza, parece que a sociedade aplaude isso, quanto na verdade principalmente. Então eu acredito sim que ela sofreu preconceito, eu acredito sim que ela sofreu racismo, mas não nessa proporção que colocaram na série. E principalmente os 2 primeiros episódios ficaram focados muito nessa questão racial, o que aqui nos Estados Unidos já tem até um movimento contra o Black Lives Matter, porque as crianças negras estão se sentindo melhores do que as brancas em alguns lugares e algumas comunidades. E os pais não estão gostando desse movimento do Black Lives Matter, justamente porque estão exaltando a raça negra e colocando a raça branca como uma submissão, uma dívida. Quanto, na verdade, pessoas que nasceram depois da escravidão não têm culpa dos brancos terem escravizado os negros.
E isso só é um breve resumo do que a comunidade acredita. As crianças negras, elas estão mesmo tendo uma separação. O Black Lives Matter está criando uma separação de raças em vez de uni-las. Então, existem movimentos aqui nos Estados Unidos de negros contra o Black Lives Matter. Então, eu acho que eles enfatizaram muito nessa questão da raça e do feminismo da Meghan. O que a gente pode tirar de que a gente pode tirar de aproveito em relação ao cristianismo? A gente pode ter duas lições aí muito grandes saindo dessa atmosfera racial e feminista que eles quiseram colocar. O primeiro é a escolha do seu cônjuge, né? Aí você vê a importância de escolher bem para casar. Estava claro que a Meghan não teria ela teria uma dificuldade muito grande se ela quisesse mesmo ficar na monarquia. Por quê? Ela é uma feminista desde criança. Ela escreveu uma cartinha lá para um comercial quando era criança, falando que o comercial estava colocando a mulher como a única pessoa que lavaria uma louça, que tiraria uma gordura, né, de uma panela. Então, ela já era feminista, ela já era uma ativista desde criança. Então, como que você vai colocar, né, como que você vai escolher uma feminista para entrar em uma monarquia onde você tem que ser submissa em vários outros critérios, não só ao marido? Então, era óbvio que ela teria essa dificuldade muito grande de ser submissa aos padrões da monarquia, né? Ela não seria somente submissa ao seu esposo, ela seria submissa a várias outras regras. Então, ali foi uma questão de escolha que estava nítido que seria muito dificultoso para ela. E o príncipe quis seguir da mesma forma, né? Se apaixonou por ela e não teve essa questão de pensar nesse critério. A série também relata muito sobre a mãe do príncipe, e ele também fala das questões que a mãe dele sofreu e que, consequentemente, ele sofreu, né? Por ser filho. Então, se ele já tinha uma noção de como que era um sofrimento para essas pessoas que não nasceram nessa monarquia, que é tão difícil se adequar, como que... Mas aí você vai falar, Nisha, eu me apaixonei. Realmente, eu me apaixonei, eu me casei, ou ele se apaixonou e casou. Mas como eu estou falando para nós, cristãos, que seguimos umas ordens por Deus, a gente não se apaixona assim. A gente escolhe. A gente escolhe quem a gente ama, quem a gente quer para ter do nosso lado o resto da vida. E mesmo você escolhendo muito bem, as dificuldades ainda são gigantes dentro do casamento. São duas cabeças diferentes, são duas culturas diferentes e às vezes até dois padrões financeiros diferentes, o que já dificulta muito. Imaginem vocês uma pessoa que tem uma cultura totalmente diferente, países diferentes, questão de educação diferente, totalmente diferente, se casarem e viver nessas regras que não é só do casal. Isso é muito difícil, Então, até o príncipe, mesmo como não tendo as nossas questões cristãs de escolher esperar, né? Eu estou orando com a pessoa para namorar com ela. Ele poderia ter tomado esse cuidado maior. E até a Meghan de saber que ela sofreria tudo o que ela sofreu, de perseguição de paparazzi, perseguição da mídia, haters. As pessoas sofrem ataques, haters famosos. Então, é claro que isso se tornaria com peso maior, né? Então, eu atribuo essas duas culpas aos dois. Agora, a parte que me deixou mais... que eu fui mais surpreendida com a série é a decisão do príncipe em largar a monarquia. E o porquê que eu me surpreendi com essa decisão.
Eles mostraram vários relatos, né, do que aconteceu, as perseguições, até mesmo a falta de proteção que da casa da monarquia com eles, em relação à mídia, em relação depois quando eles deixaram, né, até, enfim, deixaram a segurança deles em risco. Mas é claro, gente, que quando eu acho que todo mundo deveria ser imparcial e entender os dois lados. Então, acho que pode ter acontecido muitas coisas por detrás das cortinas que a gente não sabe, e também a versão dos dois. Então, vamos falar contando somente com o que o príncipe fez foi algo bem admirável. Por isso que eu falei que eu me surpreendi tanto como uma pessoa antifeminista, me surpreendi com essa série. Ele amou tanto a sua esposa que ele largou esse reinado, né? Então, assim, ele viu que Meghan não estava bem psicologicamente, poderia estar até afetando o casamento dos dois. E quando você se casa para fazer a outra pessoa feliz. E não tem como você casar e ver a pessoa com quem você escolheu para viver estar numa angústia terrível e não fazer nada. Pelo que eles falaram, entraram em negociações, né, para ver se eles conseguiriam mudar de país. E do mesmo jeito a monarquia negou essa mudança deles. Eles não queriam deixar os seus compromissos com o reinado. Eles tentaram negociações algumas vezes, pelo que a série mostra, essa versão deles, de novo. Então eles queriam, principalmente o príncipe, queria proteger a sua família, né? E salvar a família dele dessa angústia, dessa tristeza que eles estavam enfrentando. Quando a gente tá passando por isso, é muito difícil falar. É muito difícil estar isolado de todo mundo, gente. Existem momentos muito delicados. Eu estou grávida, então eu tô muito sensível. É muito difícil. Mas quando você tá passando por isso, quando você planeja alguma coisa, você imagina que seja mais fácil, e quando você está nessa situação é muito mais difícil do que você imaginou. Então, eu acredito que tenha acontecido o mesmo com a Meghan, e por isso que eu consegui até entendê-la um pouco mais. E a Bíblia, quando ela vai... Desculpem, gente, memória de grávida é terrível. E quando a Bíblia vem decorrer ali, ela vem falar sobre o amor do esposo. E a Bíblia, quando ela vem decorrer esse amor, falar sobre esse amor, ela fala de uma maneira muito enfatizada, que seria um amor sublime mesmo, um amor que supera todas as outras coisas. Então, nesse quesito, eu achei bem admirável, porque ele realmente, ele amou a sua esposa. Ele amou a sua esposa, tentou protegê-la, está tentando protegê-la, pelo que eu entendo. E tem coisas que nada substitui na vida. Então, eu acho que é isso que eles estão buscando hoje em dia. E, na minha opinião, que eles pecaram realmente em falar, em enfatizar a questão racial, que eu acredito que não foi somente isso. Eu acho que a mídia tem que trazer novidades, então eu acho que eles pegaram ela, podem ter pegado ela mesmo como patinho feio da história, e quererem polemizar isso, porque precisa ter notícias da monarquia no jornal. Então, enfatizar essa história, né, como uma ação feminista e racial, do que realmente poderia ser só de proteção. Ter falado dos ataques raciais que ela sofreu, sim, mas não tão enfatizada quanto que eles passaram, né? Existem vários erros nessa trajetória que eu acredito deles, mas, enfim, eu acho que ele também tá sendo um pouco vítima desse movimento feminista. Mas é uma escolha dele, né? Então, eu acho que vale a pena vocês
quem é jovem tá me assistindo, orar, analisar bem, a gente pode tirar essas duas lições. E se vocês estariam dispostos a deixar um reinado, uma monarquia, por conta de sua esposa. Então, acho que tudo começa a partir da escolha do casamento. É isso. Essa é a minha opinião. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, o pessoal da sua igreja, com a juventude da sua igreja. Acho que é importante os líderes da juventude estarem atentos a essas questões que acontecem no mundo, principalmente tão ligado à juventude, para sabermos o que está acontecendo, podermos argumentar, podermos falar com os nossos filhos, com os nossos jovens. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. Um beijão. Eu vou ficar cada dia mais inchada porque estou grávida, então vou passar muito mais maquiagem nos próximos vídeos. É isso. Fiquem com Deus. Beijão.